Luz nas trevas. Como suportar o silêncio de Deus. Você já orou com o coração quebrado e tudo o que recebeu foi silêncio? Já clamou no meio da dor, esperando por uma resposta de Deus, e o céu permaneceu calado? Essa é uma das experiências mais angustiantes da vida cristã. Quando mais precisamos de direção, conforto ou socorro, parece que Deus simplesmente não responde. Você se sente abandonado, sozinho em meio ao caos. Começa a se perguntar: será que fiz algo errado? Será que Deus se esqueceu de mim? Será que Ele ainda me ama? Mas e se eu te dissesse que o silêncio de Deus não é ausência, mas presença em forma de mistério? E se esse tempo de espera for, na verdade, um terreno sagrado, onde Ele está fazendo algo que seus olhos ainda não conseguem enxergar? Neste vídeo, você vai descobrir verdades profundas e libertadoras. Vamos juntos atravessar o vale escuro da dúvida, da dor e da solidão, e encontrar a luz que brilha mesmo quando Deus parece calado. Se isso já tocou seu coração, inscreva-se agora no canal Divina Sabedoria. Aqui você recebe direção, consolo e sabedoria bíblica para os momentos mais difíceis da sua vida. E compartilhe com alguém que esteja passando por esse silêncio, porque às vezes, tudo o que uma alma precisa é saber que não está sozinha. Quando o céu se cala, o coração grita. O que você faz quando tudo parece escuro e o céu não responde? Quando você dobra os joelhos, rasga o coração em oração, e mesmo assim, nada muda. Não há visão, não há sonho, não há voz. Apenas um silêncio que parece ecoar mais alto do que qualquer palavra. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Talvez você esteja no seu limite, orando por uma cura que não vem, por uma porta que não se abre, por uma direção que não se revela. E o silêncio de Deus se torna um peso tão grande que você começa a duvidar se ainda tem forças para continuar. Mas você não está sozinho. A Bíblia está repleta de homens e mulheres de Deus que também enfrentaram o silêncio divino. Gente que amava ao Senhor, que era fiel, mas que também chorou noites inteiras esperando por uma resposta. E essas histórias estão ali para nos lembrar. O silêncio de Deus não é rejeição. Quando olhamos para a história de João Batista, por exemplo, vemos um homem cheio do Espírito Santo, chamado desde o ventre para preparar o caminho do Messias. Ele viu Jesus, ele o batizou, ele ouviu a voz do céu, mas também terminou sua vida numa prisão, esperando por uma intervenção divina que nunca veio. E mesmo assim, Jesus disse que entre os nascidos de mulher, ninguém era maior do que João. O silêncio de Deus não diminuiu o valor dele, nem diminui o seu. Davi, o homem segundo o coração de Deus, escreveu nos Salmos palavras que parecem ter saído do peito de muitos de nós. Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim. Davi conhecia a presença de Deus, mas também conhecia o vazio do silêncio. E mesmo assim, ele continuava. Ele cantava. Ele confiava. Porque há algo que precisamos aprender. Deus não é obrigado a responder quando queremos, da forma que queremos. Mas Ele é fiel. E mesmo quando não ouvimos sua voz, Ele está trabalhando. O silêncio de Deus é muitas vezes o espaço onde Ele nos amadurece, onde a nossa fé é provada, onde aprendemos a confiar, não no que sentimos, mas em quem Ele é. Lá em João 11, quando Lázaro estava doente, as irmãs de Lázaro mandaram avisar Jesus. E o texto diz claramente que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Mas mesmo assim, ele demorou para chegar. E nesse intervalo, Lázaro morreu. O silêncio de Jesus não era desamor. Era parte de um plano maior. Jesus sabia o que estava por vir. Mas Marta e Maria não sabiam. Elas apenas sentiram a dor. Assim também é conosco. Nós não vemos o que Deus está vendo. Não entendemos o que Ele está desenhando.
mas podemos confiar que há um plano maior, mesmo quando tudo é escuro. A fé verdadeira não se revela quando tudo vai bem. Ela se manifesta no escuro, quando não vemos, quando não ouvimos. Mas mesmo assim, escolhemos crer. Escolhemos permanecer. Talvez você esteja perguntando, mas o que fazer quando não consigo mais orar? Quando o silêncio parece maior do que minha fé? A resposta é simples, mas poderosa. Permaneça. Fique. Aguente. Mesmo se forem lágrimas. Mesmo que você não consiga dizer uma palavra. Deus entende sua lágrima. Deus traduz seu suspiro. E o silêncio não significa que Ele não está te ouvindo. Acredite, até o silêncio de Deus tem um propósito. Talvez Ele esteja te ensinando a depender dEle e não da resposta. Talvez Ele esteja te preparando para algo que você ainda não suportaria. Talvez Ele esteja te escondendo para te preservar. Mas de uma coisa podemos ter certeza: Ele nunca nos abandona. Se você está vivendo essa temporada de silêncio, saiba que ela tem prazo de validade. Nenhuma noite é eterna. E mesmo quando você não sente, a luz de Deus já está raiando no horizonte. Fique comigo, porque no próximo capítulo vamos mergulhar ainda mais fundo e descobrir por que Deus permite esse silêncio e como atravessar esse deserto sem perder a esperança. O que vem a seguir pode mudar sua forma de viver essa estação escura. Deus pode nos corrigir. O silêncio de Deus pode doer mais do que qualquer palavra dura. Porque enquanto a repreensão de Deus pode nos corrigir e a sua instrução pode nos redirecionar, o seu silêncio parece nos deixar à deriva. É como gritar num vale profundo e não ouvir nem o eco da própria voz. Você ora, jejua, clama. Mas nada acontece, nada muda, nada responde. E é nesse vazio, nesse espaço onde a alma se sente esquecida, que muitos perdem a fé. Não porque deixaram de acreditar que Deus existe, mas porque não conseguem mais sentir que Ele se importa. Já passou por isso? Já se ajoelhou e sentiu que suas palavras batiam no teto e voltavam como uma chuva fria de frustração? Já olhou para o céu e pensou: será que Ele ainda me vê? A Bíblia chama isso de céu de bronze. Em Deuteronômio 28, Deus diz que se o povo o abandonasse, o céu se tornaria como bronze e a terra como ferro. Céu de bronze é o símbolo do silêncio. Um céu que não responde, não ecoa, não abre. Um céu onde Deus está, mas parece longe demais para ouvir. Talvez você esteja vivendo um tempo assim. As orações que antes te faziam chorar de alegria, agora são secas, repetitivas. Você canta os louvores, mas sua alma não vibra. Vai à igreja, mas tudo parece distante. É como se tivesse sido excluído da intimidade com o Pai. Mas escute com atenção: o silêncio de Deus não é sinal de rejeição. Muitas vezes, é sinal de que Ele está trabalhando em silêncio. Lembre-se de José, lançado na cisterna, vendido pelos irmãos, caluniado no Egito, preso injustamente. Onde estava Deus naquele tempo? Por que não falou? Por que não interveio? Porque Deus estava tecendo no silêncio uma história de redenção. José não sabia, mas o silêncio era a semente. E quando a semente germina, ela não faz barulho. É importante entender: o silêncio não é ausência. O silêncio é presença em processo. Deus não te abandonou. Ele está te moldando. E moldar dói. Moldar exige silêncio. Nenhum vaso é formado sob barulho. O oleiro trabalha em silêncio. Talvez o céu esteja de bronze hoje, mas isso não significa que Deus não está com você. É nesse céu fechado que Ele está construindo dentro de você uma resistência, uma profundidade, uma maturidade espiritual que você nunca teria se tudo estivesse fácil. O silêncio de Deus revela o quanto confiamos nele e não apenas em suas bênçãos. Se Deus ficasse em silêncio para sempre, ainda assim você o buscaria? Ainda assim o adoraria? Ainda assim o chamaria de Pai?
Veja Jesus na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? O maior silêncio da história. O próprio filho clamando e não recebendo resposta. Mas aquele silêncio tinha um propósito eterno. E graças àquele silêncio, hoje, você e eu podemos falar com Deus. Às vezes, o silêncio é parte da resposta. Às vezes, o que você está chamando de ausência é, na verdade, um estágio de crescimento. O pai que ama o filho não responde a todos os pedidos dele com um sim. Há um tempo de espera, um tempo de forjar o coração. Deus está te ensinando a caminhar pela fé e não pela confirmação emocional. Está te ensinando a confiar na promessa, mesmo quando não há voz dizendo, vá em frente. Ele quer te levar a águas profundas, onde não há chão para os pés. Você terá que nadar com fé, não com lógica. Quando o céu parece de bronze, talvez seja a hora de parar de tentar ouvir com os ouvidos e começar a ouvir com o coração. Porque Deus fala através da paz. Fala no meio do caos. Fala quando tudo parece estar perdido. E às vezes, Ele fala, ficando em silêncio. Porque nesse silêncio, Ele está dizendo, confia em mim, mesmo quando você não vê. Muitos confundem o silêncio de Deus com castigo. Mas há uma diferença imensa entre silêncio e rejeição. A rejeição afasta. O silêncio, por mais doloroso que seja, nos chama para perto. É como uma criança tentando ouvir o coração do pai. É preciso silêncio para escutar o que está por dentro. Por isso, se você está nessa fase, não desista. Continue orando, continue buscando, continue adorando. Mesmo que doa, mesmo sem emoção, mesmo sem respostas. Céus de bronze não duram para sempre, mas as lições que aprendemos neles, essas duram uma vida inteira. E agora eu te pergunto, você está disposto a passar pela noite escura da alma, confiando que o sol da justiça vai nascer mais uma vez? No próximo capítulo, vamos mergulhar ainda mais fundo. Por que Deus permite o silêncio justo quando mais precisamos dele? Prepare-se, pois a resposta pode mudar completamente a sua forma de encarar o sofrimento, enfrentando a ausência que fere. Há momentos em nossa caminhada em que o céu parece fechado. Oramos, clamamos, jejuamos, e mesmo assim, o silêncio de Deus se intensifica. É como se nossas palavras não passassem do teto, como se a fé não fosse suficiente para mover o coração divino. E então, vem a dor. Uma dor silenciosa, íntima, que só quem já buscou a Deus com todo o coração e não recebeu resposta consegue entender. É uma dor de ausência, de sentir-se esquecido por aquele que prometeu nunca nos deixar. Talvez você esteja vivendo exatamente isso. Talvez você esteja se perguntando, Deus, onde estás quando mais preciso de ti? Você sente o peso das circunstâncias, os ataques invisíveis da mente e os fardos do coração. Sua alma está cansada, não de Deus, mas da espera. Não da fé, mas do vazio. Você ainda crê, mas está esgotado. Ainda ora, mas sem palavras. Ainda caminha, mas com passos arrastados. Quando o céu parece de bronze, a dor se instala como uma sombra. É uma dor que não se explica facilmente, porque ela não é física, é espiritual. É uma ausência que fere, e fere fundo. Dói porque sabemos o que é sentir a presença de Deus, e agora sentimos o silêncio. Dói porque já fomos consolados por Ele em outros tempos, e hoje o consolo parece ausente. Dói porque amamos a Deus, e não entendemos por que Ele escolheu se calar. E no meio dessa dor, surgem as dúvidas, não apenas sobre as circunstâncias, mas sobre nós mesmos. Será que fiz algo errado? Será que minha fé é pequena demais? Será que Deus está me castigando? Será que Ele ainda me ama? São perguntas humanas, reais, legítimas. Perguntas que brotam de um coração ferido, que só quer ouvir uma palavra de vida. Mas é justamente nesses momentos
que o inimigo tenta semear mentiras em nossa alma. Ele sussurra que Deus nos abandonou, que nossa fé é inútil, que a oração não funciona. Ele aproveita o silêncio de Deus para gritar mentiras em nossos ouvidos. E se não estivermos atentos, começamos a acreditar que o vazio é definitivo, que o silêncio é tudo o que resta. Mas eu quero te lembrar de algo profundo agora. O silêncio de Deus nunca é a ausência de Deus. O fato de ele estar calado não significa que deixou de agir. Deus pode estar em silêncio, mas ainda está presente. Ainda está olhando para você. Ainda está sustentando os seus dias. Ainda está escrevendo a sua história. Mesmo que você não o ouça, ele está trabalhando. É como o mestre durante a prova. Quando o aluno está sendo testado, o professor permanece em silêncio. Não porque abandonou a sala, mas porque já ensinou o necessário. O silêncio do professor é um sinal de que chegou o momento do aluno demonstrar o que aprendeu. Deus, o mestre dos mestres, também age assim. Há provas que você só enfrentará com silêncio, mas não sem presença. Há testes que exigem maturidade, confiança e firmeza, mesmo sem sinais. O silêncio de Deus, muitas vezes, é a incubadora dos seus maiores propósitos. Foi assim com Jó, que viveu a perda, a dor, a enfermidade e o abandono. E mesmo assim declarou: ainda que ele me mate, nele esperarei. Foi assim com Abraão, que esperou 25 anos pelo cumprimento da promessa. Foi assim com Davi, que foi ungido rei e depois fugiu por anos, escondendo-se em cavernas. Foi assim com Maria, que guardou em silêncio a promessa do Salvador. A dor da ausência, a dor do silêncio, pode até nos fazer tremer, mas ela também nos fortalece. Porque quando todas as vozes se calam, e mesmo assim você escolhe permanecer em Deus, isso é fé. Fé não é sentir. Fé é decidir confiar, mesmo quando não há sinais, mesmo quando tudo em você quer desistir. É nesse ponto que o Espírito Santo se move de maneira mais profunda. Não em gritos, não em visões extraordinárias, mas no sussurro suave que visita o coração quebrado. É ali, na vulnerabilidade, que Ele nos consola. É ali, na escuridão, que Ele acende uma chama. Talvez você não sinta, mas Ele está aí. Talvez você não ouça, mas Ele fala, mesmo no silêncio. Lembre-se do profeta Elias. Depois de uma grande batalha espiritual, Elias fugiu para o deserto, deprimido, com medo, desejando a morte. Ele se sentiu só, cansado, quebrado. E ali, no meio da caverna, Deus se manifestou. Mas não foi no vento forte, não foi no terremoto, nem no fogo. Foi no som suave e tranquilo. Deus não estava ausente. Ele apenas estava esperando o momento certo para falar de maneira nova. É preciso discernir. O silêncio de Deus não é o fim. É uma pausa entre a promessa e o cumprimento. É um intervalo onde somos moldados. É uma estação onde aprendemos a andar por fé e não por vista. É ali que nossa raiz espiritual se aprofunda. É ali que a intimidade com Deus é forjada na lágrima. Talvez você esteja à beira de algo novo e esse silêncio seja a preparação. Talvez você esteja sendo purificado, fortalecido, aperfeiçoado. E a ausência que hoje dói será amanhã o testemunho que transformará vidas. Porque o ouro é provado no fogo, a fé é fortalecida na espera, e o amor verdadeiro se revela na perseverança. Se o céu parece de bronze hoje, não desista. Deus ainda está escrevendo, ainda está agindo, ainda está contigo. Mesmo que os seus sentidos digam o contrário, creia. O Deus que te ama não se esqueceu de você. Ele está mais perto do que nunca, em silêncio, mas presente. Em silêncio, mas fiel. E no próximo capítulo, vamos mergulhar em como reagir com maturidade espiritual quando o silêncio se prolonga e como transformar essa espera em solo fértil
para o seu crescimento. Quando a espera se torna longa demais, há um momento na jornada espiritual em que o silêncio de Deus não apenas fere, mas desgasta. Não é mais uma ausência momentânea, é uma estação prolongada de espera, em que cada dia parece repetir a mesma dúvida, a mesma oração sem resposta, o mesmo cansaço na alma. Você olha ao redor e tudo continua igual. As promessas não se cumprem, as portas permanecem fechadas e o tempo parece se arrastar. E é justamente nesse lugar onde o tempo vira fardo e a esperança se torna um fio frágil, que a fé é colocada à prova mais intensa. A Bíblia está repleta de homens e mulheres que passaram por esperas longas. Abraão esperou 25 anos por um filho. Davi foi ungido rei ainda jovem, mas só assumiu o trono anos depois, após fugas, perseguições e crises. Ana chorava ano após ano pela esterilidade, suportando a humilhação em silêncio, enquanto o tempo passava sem nenhuma evidência de que Deus se lembrava dela. E mesmo assim, todos esses personagens nos mostram que a espera, por mais dolorosa que seja, é também um campo onde Deus trabalha de forma invisível. Quando a espera se torna longa demais, nossa mente tenta preencher o silêncio com respostas humanas. Talvez Deus não se importe. Talvez eu não seja digno. Talvez seja melhor desistir. Pensamentos assim não são apenas naturais, são tentações espirituais. Eles surgem para distorcer a natureza de Deus e abalar o fundamento da fé. Mas precisamos lembrar que o tempo de Deus não é como o nosso. Ele é Senhor do tempo. E quando Ele permite uma espera longa, não é por descuido, mas por intenção. O salmista, no Salmo 13, expressa esse cansaço da espera. Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Esse salmo não é apenas um desabafo. É uma confissão humana, legítima, que mostra que a dúvida também pode ser um caminho para o reencontro com Deus. A dor da espera é real, mas ela não precisa ser o fim da história. No mesmo salmo, 10 versos depois, o salmista declara: Eu confio na tua misericórdia, o meu coração se alegra na tua salvação. A fé não elimina a dor, mas decide confiar apesar dela. Muitos abandonam a caminhada nesse ponto, cansam-se da espera e tomam caminhos alternativos, atalhos emocionais ou espirituais que parecem mais fáceis. Mas esses caminhos quase sempre levam a ainda mais dor. O povo de Israel, por exemplo, quando achou que Moisés estava demorando no monte, construiu um bezerro de ouro. Eles não suportaram o silêncio nem a demora, e por isso caíram em idolatria. A espera, quando não é compreendida como parte do processo divino, pode nos levar a nos afastar de Deus. Por outro lado, os que decidem perseverar aprendem a confiar de forma mais profunda. É durante a espera que aprendemos a depender verdadeiramente de Deus, não apenas das suas mãos, mas do seu coração. Passamos a buscá-lo não apenas pelas respostas, mas por quem Ele é. O relacionamento é purificado, refinado, santificado. A história de José é um grande exemplo disso. Ele foi vendido como escravo, injustamente acusado, esquecido na prisão. Por anos, nada fazia sentido. O sonho que Deus havia lhe dado parecia cada vez mais distante. E, no entanto, a Bíblia diz que o Senhor era com José. Mesmo no silêncio, Deus estava preparando o momento exato para exaltá-lo. E quando esse momento chegou, tudo se encaixou com precisão divina. A espera longa também ensina algo fundamental: a viver um dia de cada vez. Jesus nos ensinou isso com clareza. Basta a cada dia o seu próprio mal. Quando a resposta não vem, quando o futuro é incerto, quando o silêncio continua, tudo o que nos resta é confiar e obedecer no hoje. É na rotina simples, na fidelidade cotidiana, que somos sustentados.
E é aqui que muitos descobrem um novo tipo de milagres. Não os espetaculares, mas os silenciosos. A paz que excede todo entendimento. A esperança que renasce num dia comum. O consolo que vem sem palavras. O cuidado que se manifesta em pequenos detalhes. Esses milagres são como o maná no deserto, suficientes para hoje, sinais de que Deus ainda está presente, mesmo quando tudo parece igual. Se você sente que a espera já dura tempo demais, não se condene. Nem pense que é falta de fé. A fé não é um sentimento constante, mas uma decisão firme de continuar, mesmo sem sentir. Talvez hoje você esteja apenas conseguindo respirar e colocar um pé na frente do outro. Isso também é fé. Talvez você não consiga mais orar com eloquência, mas ainda sussurra o nome de Jesus. Isso também é fé. A espera pode ser o lugar onde Deus está forjando em você algo que será precioso para os próximos capítulos da sua vida. Algo que você não poderia carregar se ele respondesse apressadamente. Deus não tem pressa porque ele está formando algo eterno. E quando esse tempo terminar, você olhará para trás e entenderá que o silêncio não foi rejeição, mas lapidação. Não foi ausência, mas preparação. Não foi abandono, mas amor paciente. Porque o nosso Deus não desperdiça dor, não desperdiça tempo, e muito menos os que o esperam. Se você está nesse ponto da caminhada, em que tudo parece se repetir, e a alma já se cansa da espera, saiba que você não está sozinho. Milhares, ao longo da história, já trilharam esse mesmo caminho, e todos que confiaram, mesmo sem entender, colheram a recompensa. Porque o que Deus tem preparado, ainda que demore, sempre vale a pena esperar. E agora, nos aproximamos de uma pergunta crucial. O que fazer quando a dor da espera começa a deformar nossa imagem de Deus? Como lidar com as falsas ideias que surgem quando ele permanece em silêncio? O teste da espera. Quando Deus se cala para trabalhar em nós esperar. Uma palavra simples, mas que carrega em si um peso quase insuportável quando a alma está ferida, sedenta por respostas, desesperada por um sinal. E quando essa espera acontece em meio ao silêncio de Deus, tudo parece se intensificar. É como se o tempo passasse mais devagar. Cada dia fosse um eco do dia anterior, e cada oração feita retornasse sem resposta, como um sussurro perdido no vento. O que fazer quando tudo o que resta é esperar, mas esperar em meio à ausência da voz divina? Esse é o teste da espera. E ele não é apenas um período de tempo, mas um processo espiritual profundo, uma prova de fé e de caráter, um campo onde nossa alma é refinada, onde Deus trabalha em nós, mesmo quando parece estar distante. A esperança não se prova no milagre, mas na persistência em orar quando o céu está silencioso. É nesse lugar, entre a dúvida e a esperança, que o nosso caráter espiritual é moldado. Na história de Abraão, encontramos um exemplo claro desse teste. Deus havia prometido a ele um filho, mas os anos passaram e a promessa parecia cada vez mais distante. Abraão e Sara envelheciam, o corpo já não respondia como antes, a esperança começava a desbotar diante da realidade, e o silêncio de Deus se prolongava. Mesmo assim, em Romanos 4:20, está escrito que Abraão não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Esse tipo de fé, essa confiança cega na fidelidade de Deus, é forjada no fogo da espera. É ali que descobrimos se nossa fé está baseada nas circunstâncias ou no caráter de Deus. Porque confiar quando tudo está indo bem é fácil. Difícil é continuar confiando quando as promessas parecem distantes e o silêncio é a única resposta que recebemos. E talvez você esteja vivendo exatamente isso agora, esperando uma resposta que não chega, um diagnóstico que ainda não mudou, um relacionamento que não se restaurou,
um emprego que não apareceu, uma porta que não se abriu. E em meio a tudo isso, você se pergunta: Deus, o Senhor está me ouvindo? Sim, Ele está. Mesmo em silêncio, Ele está. Porque o silêncio de Deus nunca é sinal de ausência. Muitas vezes, é justamente nesse silêncio que Ele está agindo de forma mais profunda. Deus não trabalha no nosso tempo, Ele trabalha no tempo dele. E o tempo dele é perfeito, mesmo quando parece tardar. A espera nos ensina dependência, nos obriga a largar o controle, nos conduz a uma entrega mais sincera, a uma fé mais madura. É na espera que aprendemos a descansar. E descansar em Deus é um ato de coragem, de rendição total. Aquele que descansa é aquele que decidiu confiar, mesmo sem ver. José, vendido como escravo pelos irmãos, passou anos esperando que algo mudasse. Foi injustiçado, esquecido, prisioneiro, e ainda assim não se revoltou. Manteve a fé, manteve o caráter, manteve a esperança. E no tempo certo, Deus o exaltou. José se tornou governador do Egito. Mas o processo da espera foi o que o preparou para o propósito. Esperar não é fácil. Às vezes é doloroso, mas é também um privilégio. Porque na espera, somos trabalhados por dentro. Deus alinha nossos desejos, trata nossas feridas, fortalece nossa identidade. O que parece uma pausa é, na verdade, um tempo de preparação. Salmos 37, 7 diz: Descansa no Senhor e espera nele. Descansar e esperar. Duas atitudes que andam juntas. Duas posturas que revelam a fé de quem sabe que Deus não falha. Quem descansa não está acomodado, está confiando. Quem espera não está parado, está sendo moldado. Não despreze o tempo da espera. Ele não é um tempo perdido. É um tempo de construção invisível. Enquanto você ora e não vê, Deus age em cenários que você ainda não consegue enxergar. Enquanto você permanece, Deus abre caminhos que você nem sabia que existiam. Enquanto você se entristece, Deus está preparando um novo começo. A pergunta certa não é: por que Deus está calado? Logos. Mas o que Ele quer trabalhar em mim durante esse silêncio? Porque muitas vezes o silêncio é a sala de espera para o extraordinário. E aqueles que aprendem a esperar em Deus experimentam o melhor que Ele tem para dar. Então, se hoje você está esperando, não desista. Continue. Ore mais uma vez. Acredite mais um pouco. Espere com fé, com esperança, com confiança. Porque no tempo certo, a resposta virá. E quando ela vier, você entenderá que todo silêncio, toda lágrima, toda oração, aparentemente sem resposta, estava construindo algo dentro de você que valia muito mais do que a resposta imediata. Na próxima parte, vamos entender por que o silêncio de Deus também pode ser uma forma de nos proteger. Quando Ele não responde, pode estar nos livrando de caminhos que nos afastariam do verdadeiro propósito. Prepare seu coração para descobrir como até o silêncio pode ser uma prova de amor. Quando a resposta de Deus é o silêncio, quantas vezes clamamos com sinceridade, dobramos os joelhos e oramos com todo o nosso coração, esperando por uma resposta clara, uma direção visível, um sinal que nos diga que Deus está nos ouvindo? E quantas vezes, após toda essa entrega, o que encontramos é o silêncio? Um silêncio que fere, que pesa sobre a alma como um cobertor gelado e escuro. Muitos desistem nesse ponto. Acham que Deus os esqueceu, que suas orações estão sendo ignoradas, que seus pecados são grandes demais para receber qualquer misericórdia. Mas esse capítulo é um convite a olhar para esse silêncio com outros olhos. A ausência de uma resposta audível não é, necessariamente, a ausência de Deus. O silêncio pode ser, sim, uma linguagem divina, uma forma de Deus nos amadurecer, nos limpar, nos preparar. Como o lavrador que, antes de plantar, prepara o solo em silêncio,
revirando a terra com cuidado, removendo impurezas e pedras ocultas. Deus também faz isso conosco. E esse processo, muitas vezes, é silencioso. É invisível aos olhos, mas essencial para o que virá. Vamos considerar a história de Lázaro. Jesus foi informado de que seu amigo estava doente, e ainda assim, demorou a ir. Quando chegou, Lázaro já havia morrido. Para todos, foi um tempo perdido, uma falta de atenção, uma negligência divina. Mas como sabemos, aquele atraso fazia parte do milagre. O silêncio de Jesus era parte do plano. E o resultado foi uma ressurreição, não uma simples cura. O milagre foi maior, porque o silêncio foi mais longo. Há coisas que Deus quer fazer em nossas vidas que exigem esse intervalo, esse tempo em que parece que nada está acontecendo. Na verdade, nesse silêncio, tudo está sendo rearranjado no mundo espiritual. Enquanto você ora, Deus está tocando em corações, abrindo portas, levantando pessoas certas, fechando as erradas. Ele está construindo o caminho, mesmo que seus olhos naturais não percebam. E é nesse momento que a fé é refinada. Porque confiar em Deus quando tudo está dando certo é fácil. Difícil é continuar crendo quando o céu está em silêncio. Talvez você esteja exatamente nesse ponto, esperando, clamando, jejuando, e o céu parece trancado, as portas fechadas, as respostas inexistentes. E é aqui que Deus está observando algo que Ele valoriza mais do que palavras: sua permanência. A sua capacidade de continuar mesmo sem entender. A sua disposição de amar mesmo sem receber. É nesse estágio que a fé deixa de ser infantil e passa a ser madura. Jó viveu isso. Um homem justo, temente a Deus, fiel. E ainda assim, perdeu tudo: família, bens, saúde. E no meio de toda a sua dor, o céu parecia em completo silêncio. Seus amigos vieram com explicações humanas, mas nenhuma delas respondia ao que se passava no invisível. Jó precisou confiar em Deus sem entender os porquês. E ao final, Deus não apenas restaurou sua sorte, mas o levou a um nível de revelação e intimidade que ele nunca havia experimentado antes. O silêncio de Deus não o afastou, o purificou. Foi esse silêncio que o moldou, que o aprofundou, que revelou quem ele era. E mais importante, quem Deus era. E talvez é isso que Deus esteja fazendo com você. Usando esse tempo de silêncio para tirar os ruídos da alma, para fazer você ouvir, não com os ouvidos, mas com o coração. Lembre-se, o silêncio também foi parte do ministério de Jesus. Houve momentos em que ele se retirava para orar em silêncio. Momentos em que, diante das perguntas de Pilatos ou da multidão, ele não respondia. E o momento mais duro de todos, na cruz, quando bradou: Deus meu, por que me desamparaste? Até ali, no momento da redenção, houve silêncio. Mas foi nesse silêncio que a salvação foi selada. Foi na quietude do túmulo que a vitória foi preparada. Então, se hoje você sente que Deus está em silêncio, lembre-se, talvez Ele esteja agindo de forma ainda mais profunda. Não rejeite esse silêncio. Abrace-o como parte do processo. Entenda que mesmo quando ele parece distante, ele está mais perto do que você imagina, trabalhando dentro de você, refinando sua alma e preparando um milagre que vai muito além daquilo que você pediu. E agora, à medida que nos aproximamos do último capítulo, prepare seu coração, porque o que vem a seguir é a chave para transformar esse silêncio em um testemunho de vitória. Não perca a revelação que nasce no silêncio. Se você chegou até aqui, é porque carrega dentro de si uma fome profunda por respostas. Mas mais do que respostas, você anseia por sentido, por um propósito em meio ao silêncio de Deus. E é justamente aqui, neste último capítulo, que a revelação se manifesta. Porque às vezes, Deus não fala com palavras, Ele fala com transformações.
E o que Ele está formando em você é algo que nenhum barulho seria capaz de construir. Deus não está em silêncio por desinteresse. Ele está calado por intenção. Como um mestre que silencia durante a prova, ele observa sua resposta, não em palavras, mas em atitudes. Ele quer ver se você continua amando, mesmo sem receber. Se você continua esperando, mesmo sem sinal. Se você continua crendo, mesmo sem ver. Esse silêncio revela mais sobre você do que você mesmo imagina e também revela mais sobre Deus, porque é nesse silêncio que Ele mostra que sua presença não depende de emoções, mas de fé. A maior revelação que pode surgir do silêncio de Deus é a intimidade. Porque quando você para de depender do que sente, do que ouve, do que vê, e ainda assim escolhe permanecer, você está se tornando amigo de Deus. Sim, amigo. Como Abraão, que creu contra a esperança. Como Moisés, que subia ao monte para ficar face a face. Como Maria, que guardava as palavras em seu coração, mesmo sem entender. Deus está construindo em você um lugar onde a voz dele não precisa mais ser alta para ser ouvida, onde o coração está tão ajustado ao dele que o menor sussurro é suficiente para mudar tudo. E é essa sensibilidade que ele está despertando em você. Uma capacidade de perceber, discernir, confiar. Você está aprendendo a andar por fé, não por vista. E como fruto desse processo, virá a recompensa. Pode não ser como você imaginava. Pode não ser no tempo que você esperava. Mas será melhor, porque não será apenas a resposta a um pedido. Será a manifestação de um relacionamento profundo com Deus. E essa é a maior bênção que alguém pode receber. Portanto, se você está no meio do silêncio, não se desespere. Escute com os ouvidos do Espírito. Deus está lhe ensinando a ouvir de um jeito novo, um jeito maduro, um jeito que poucos estão dispostos a aprender, mas que aqueles que aprendem nunca mais são os mesmos. E agora que essa jornada chegou ao fim, deixe que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente. Se esse vídeo falou com você, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E lembre-se, Deus pode estar em silêncio, mas Ele nunca está ausente. Ele está perto, Ele está presente, Ele está em você. Confie, permaneça e prepare-se para a revelação que nasce no silêncio. Quando Deus silencia, mas o amor permanece. Há momentos em que tudo parece ruir. Não porque perdemos algo visível, mas porque deixamos de sentir aquilo que mais sustentava nosso coração. A presença de Deus. O silêncio dele pesa. A ausência de respostas nos confunde. E no fundo, nos perguntamos: será que Deus ainda me ama? É nesse ponto que a fé precisa amadurecer. Porque embora o silêncio seja desconcertante, o amor de Deus não depende de palavras audíveis ou sinais visíveis. Ele não nos ama apenas quando nos responde com clareza. Ele nos ama quando nos sustenta sem dizer uma só palavra. Lembra-se de quando Jesus, pendurado na cruz, clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27, 46. Até o próprio filho experimentou o silêncio do Pai. E ainda assim, permaneceu. Não fugiu. Não desceu da cruz. Porque sabia, o silêncio não era rejeição, era redenção em processo. Deus não se ausenta porque nos abandonou. Ele silencia porque confia que estamos prontos para crescer. Porque há coisas que só florescem no escuro. É na ausência que reconhecemos a presença de forma mais íntima. É quando nos sentimos sozinhos que descobrimos a profundidade do amor que sustenta, mesmo quando não é sentido. Muitos confundem o silêncio de Deus com frieza. Mas o silêncio é muitas vezes uma linguagem sagrada. Ele fala por meio da espera. Ele nos conduz por caminhos onde os passos são dados com base na confiança, não na evidência. E é aí que nos tornamos fortes. Não é fácil.
Às vezes, tudo o que conseguimos fazer é chorar. Mas até essas lágrimas são ouvidas no céu. A Bíblia diz que Deus recolhe cada uma em seu odre. Salmos 56:8. Nenhuma dor sua passa despercebida. Nenhuma noite é ignorada. Imagine uma criança doente sendo tratada por um médico amoroso. Às vezes, o médico precisa aplicar o remédio amargo ou permitir que o corpo enfrente o processo natural da cura. A criança chora, clama, estende os braços. Mas o médico, com o coração apertado, continua. Porque sabe, o sofrimento momentâneo é necessário para a restauração. Assim é o amor de Deus. Ele não responde de imediato, porque está formando algo em nós. O silêncio dele tem um propósito. E muitas vezes, esse propósito é nos ensinar a confiar no amor que não depende de provas, mas de relacionamento. Se você está enfrentando o silêncio de Deus agora, respire fundo. Você não está abandonado. Você está sendo moldado. A ausência aparente é um convite para aprofundar-se no relacionamento com o Pai. É tempo de crescer, de amadurecer, de caminhar, mesmo sem entender. E quando você menos esperar, o céu se abrirá. A voz que estava em silêncio voltará a ecoar. Não para provar que ele estava ali, mas para confirmar que você, mesmo sem ouvir, escolheu crer. Porque o amor de Deus nunca sai de cena. Mesmo em silêncio, ele permanece. Mesmo sem sinais, ele sustenta. Mesmo sem respostas, ele ama. E esse amor nunca falha. A esperança que permanece nas longas noites. A noite parece mais longa quando a alma está inquieta. Quando oramos e não ouvimos resposta. Quando esperamos e o tempo parece zombar da nossa fé. Quando fazemos tudo certo e ainda assim nos sentimos invisíveis aos olhos de Deus. E mesmo confiando, nos vemos cercados por perguntas sem resposta. É nesses períodos prolongados de silêncio que a esperança precisa ser cultivada como uma chama que não pode se apagar. E essa esperança não é ilusória, não é fruto de otimismo cego. Ela nasce da certeza de que Deus, ainda que cale, está presente. A Bíblia nos conta sobre o povo de Israel no Egito. 400 anos de silêncio. 4 séculos de clamor. Gerações que nasceram, viveram e morreram sem ver a promessa se cumprir. Mas Deus não havia esquecido. Ele estava aguardando o tempo perfeito. E quando o tempo chegou, ele desceu para libertar. Não atrasado, não adormecido, mas exato. Esperar em Deus é doloroso, porque nos confronta com nossa impotência. Nos faz perceber que não controlamos o tempo, nem os planos, nem os caminhos. Nos obriga a soltar as rédeas, a confiar sem ver, a caminhar pela fé e não pela vista. E é nesse terreno que floresce a verdadeira esperança. Uma esperança que não depende do que se vê, mas do que se crê. Que não se baseia nas circunstâncias, mas na fidelidade daquele que prometeu. Você talvez esteja numa dessas noites longas. Talvez tudo em você grite por respostas. Talvez sua alma esteja cansada de esperar. Mas hoje, ouça com o coração. Sua espera não é em vão. Lembra-se de Abraão? Esperou 25 anos para ver a promessa se cumprir. José? Mais de 13 anos entre o sonho e o palácio. Davi? Anos fugindo, antes de ser rei. Todos experimentaram o silêncio, mas também provaram a fidelidade. A noite é longa, sim, mas a manhã sempre vem. E quando ela chegar, você perceberá que o silêncio não foi castigo, mas cuidado. Que a espera não foi perda, mas preparação. Que Deus não estava ausente, mas agindo nas sombras. A esperança não é ausência de dor. É a coragem de continuar mesmo sentindo dor. É a fé de que, embora não vejamos, Deus está trabalhando. É a decisão de confiar, mesmo quando tudo parece contrário. Não desista. Sua noite não define seu destino. O silêncio não anula as promessas. A ausência de respostas não significa ausência de amor. Deus está com você,
e Ele permanece fiel. Quando o silêncio de Deus fala mais alto. Talvez ao longo deste vídeo, você tenha se identificado com várias histórias, com vários momentos de silêncio. Talvez você esteja vivendo sua própria noite escura, esperando uma resposta, uma direção, um sinal. E, em vez disso, só tenha encontrado o eco das suas próprias orações. Mas a verdade é que o silêncio de Deus não é um abandono, não é castigo, não é indiferença. O silêncio de Deus é muitas vezes o espaço onde Ele nos ensina a confiar, a amadurecer, a caminhar por fé e não por vista. A luz que brilha nas trevas nem sempre é uma resposta imediata. Às vezes, é uma paz inexplicável. Às vezes, é uma força que você descobre que tem, mesmo sem saber de onde vem. Às vezes, é apenas o fôlego para continuar. Mais um dia, mais uma oração, mais um passo. E isso já é prova de que Deus está presente. Muitas das maiores revelações da vida não acontecem nos momentos de euforia espiritual, mas no chão da dor, no deserto do coração, nas noites de dúvida. Porque é ali que a fé é refinada. É ali que descobrimos quem somos em Deus e quem Ele é para nós. Acredite, quando você permanece mesmo sem ouvir, quando você insiste em confiar, mesmo sem entender, você está dando a Deus o tipo de adoração mais precioso que existe. A adoração que vem da confiança. Então, hoje, se você está passando por esse silêncio, não se desespere. Deus ainda está com você. Ele ainda está operando. E quando esse tempo passar, porque vai passar, você olhará para trás e entenderá que até no silêncio Ele estava cuidando. Se esta mensagem falou ao seu coração, eu te convido agora a se inscrever no canal Divina Sabedoria. Aqui você encontra palavras que aquecem a alma, ensinos que iluminam o caminho e reflexões que fortalecem a fé. Compartilhe este vídeo com alguém que está enfrentando dias escuros. Alguém que talvez esteja em silêncio, mas que precisa ouvir que Deus ainda está presente. Sua partilha pode ser a resposta de oração que ela tanto espera. Que Deus te abençoe, fortaleça tua esperança e te dê luz em cada treva. Nunca se esqueça, com Cristo, o silêncio nunca é o fim. É apenas o começo de uma nova revelação.